Agora vamos ao 4.2. Ele é um desafiozinho razoável, né, um desafio considerável, porque ele apresenta um tanque, de novo, de condições em que a superfície não vai haver movimentações, né? E ele começa, supondo fluido ideal, mostrar que os jatos de dois orifícios na parte de um tanque interceptam-se num mesmo ponto sobre o plano, que passa pela base do tanque, se o nível do líquido acima do orifício superior é igual à altura do orifício inferior acima da base. Então veja, ele está considerando que essa altura do orifício superior à superfície do tanque e essa altura da base até o orifício inferior. Vai ocorrer essa conexão, né? Digamos, os jatos vão se encontrar. Bom, para a gente poder contextualizar melhor a coisa, vamos lembrar alguns conceitos nessa 4.2 de balística mesmo, da parte de física, em que um orifício vai ter uma velocidade. Vamos chamar esse aqui de V2. Depois você tem um outro orifício, que eu vou chamar de V1. E isso tudo vai estar relacionado com um tanque lá com grandes dimensões. Aqui temos uma altura A, e aqui também temos uma outra altura idêntica a zinho. Esse deslocamento ele precisa ser o mesmo para que eles possam se encontrar. E aí nós podemos criar esta análise, né, baseada no seguinte. Primeiro, no eixo X eu tenho essa velocidade atuando, eixo X. E ela é uma velocidade que não muda com a aceleração da gravidade. Não tem aceleração na horizontal. Então eu posso simplesmente descrevê-la como Vx igual a dzão sobre um tempo, sobre um ΔT. Nós vamos chamar de um tempozinho, né? Que é o tempo dessa história cair. Tanto para 1 quanto para 2. Porque eles vão andar o mesmo dzão no mesmo tempo. Agora, e esse tempo, né? Esse tempo ele vai nascer da análise do eixo Y, em que nós temos uma queda livre. Aí nós temos que usar a aceleração da gravidade com algumas descrições mais específicas. Vamos colocar aqui AT² sobre 2. Então, qual vai ser o ponto agora? Existe uma altura, certo? Uma altura de queda. Essa altura, ela seria o ponto inicial. Nós vamos imaginar aqui uma altura genérica, né? E o ponto final é a queda no chão. Então o ponto final é 0. O ponto inicial é a altura. E ele parte do repouso no eixo Y. Não há velocidade descrita no eixo Y. E a gravidade está contra o movimento. Menos G, perdão, a favor do movimento. Mas num referencial ao contrário da minha altura. Se nós isolarmos o tempo, nós vamos chegar à raiz quadrada de 2h sobre G. 2h sobre G. Esse tempo que demorou para cair é o mesmo tempo que demora para andar para a direita. Os tempos aqui são os mesmos. Essa situação acontece ao mesmo tempo. Então eu posso descrever que o dzão, esse alcance horizontal, ele vai ser dado por Vx vezes 2h sobre G na raiz quadrada. E como nós temos que provar isso, né, de certa forma eu preciso verificar que o deslocamento horizontal dos dois é o mesmo. Nós vamos ter que analisar isso utilizando os princípios de Bernoulli. Vamos começar então dando nome a alguns casos. Aqui vai ser o ponto 0, nós temos o ponto 1 e o ponto 2. No ponto 0, igual ao ponto 1, nós teríamos, veja que no ponto 0 nós estamos com uma situação aberta à atmosfera e com uma velocidade que nós podemos assumir 0, pois o tanque está com grandes dimensões. Então, a única especificação que esse ponto tem é a sua altura, vamos chamá-la de Z0. Ok? Isso é igual ao ponto 1. O que temos no ponto 1? No ponto 1 nós temos uma altura, que eu vou chamá-la de Z1. Ok? Z1.
Mas tem também a velocidade, né? Deixa eu colocar na ordem como fiz na questão anterior. Velocidade 1 ao quadrado sobre 2 mais E1. Só que está aberta a atmosfera também, então não tem pressão. Maravilha, chegamos a V1. Seria o Z1, Z2, Z0 menos Z1, vezes 2. Na raiz quadrada, faltou um 2G aqui, né? 2Gzinho. Então essa seria a nossa primeira informação, a velocidade com que 1 sai. Agora nós vamos ao ponto 2. De novo, no ponto 0 só temos a altura. E no ponto 2 temos a velocidade, V2 ao quadrado sobre 2G, mais uma alturinha 2, uma alturinha Z2. E está aberta a atmosfera também. Conclusão, o V2 vai ser 2 que multiplica Z0 menos Z2 vezes G na raiz quadrada. Encontramos uma relação de distâncias, né? Isso para as velocidades. Agora, qual seria o mais intuitivo? Bom, já que nós achamos as velocidades V1 e V2, essas velocidades se referem à velocidade Vx, correto? Então, vamos lá. D1. D1, que seria a distância que este ponto 1 vai descrever, vai ser, então, 2G. Esse Z0, gente, nós podemos considerar como sendo uma altura, pode até ser Z0 mesmo. Agora, o Z1 seria interessante para nós trabalharmos com as informações já do texto. Percebe que esse ponto seria Z0 menos Z1? Esse pontinho A. E aqui eu tenho que escrever o Z1, né? Então eu posso descrever que Z1 é Z0 menos A. Então, menos Z0 menos A. Ok? Essa seria a substituição aqui do Z1. Z1 é Z0 menos EA. Tudo isso na raiz, que multiplica a altura da queda. Lembrando aqui agora que nós fizemos essa análise, né, partindo do ponto de altura para que as coisas pudessem cair, ou seja, é Z1 aqui a altura seria Z1 ou Z2. E a gente acabou de fazer essa análise, então 2H seria Z1 ou Z0 menos A, perdão, sobre G na raiz quadrada. Tudo bem, queridos? Então vamos recapitular aqui. Esse H se refere ao Z1. No caso do ponto 1, o H sempre vai se referir, esse H que eu descrevi aqui no começo, vai se referir à altura com que o fluido iniciou o seu escape. Pode ser H1 ou H2. E eu posso descrevê-lo em função do Azinho, que é conveniente para nós aqui. Bom, veja que nós temos alguns cancelamentos. Você pode dizer, já que tem a mesma raiz, esse G sai fora. Esse 2 dentro vai sair da raiz. E aqui, ó, Z0 menos Z0 vai sumir e vai aparecer somente o A positivo. Então a raiz vai ficar com A, Z0 menos A. Beleza. Agora nós vamos ao D2. O D2, como é que nós vamos fazer? Isso aqui é uma fórmula genérica, né? No D2 eu vou pegar a velocidade 2. 2G, Z0 menos Z2. Mas quem é Z2? Z2 vale A, exatamente A. Tudo isso na raiz. Eu tenho que multiplicar por esse termo agora, certo? Eu estou pegando esse Dzão e colocando aqui. Quem é 2H sobre G? O H é o H da minha análise, a altura dessa queda, desse fluido caindo, que é justamente Z2. Só que Z2 é Azinho. Então vai ficar 2Azinho sobre G. Veja que nós temos um cancelamento aqui acontecendo. 2 vezes 2 dá 4. A raiz disso sai. Então aqui nós temos 2 que multiplica a raiz de Z0 menos A vezes A. Veja, meus caros, foi constatado a partir disso, né, em função da altura do tanque e dessas alturinhas que ele mencionou sendo A, que a informação de que D1 e D2 são iguais nessas condições.
vale 2 raiz de A vezes Z0 menos A. Que dá para perceber isso. Nesse exercício não há gabarito, porque de fato é uma demonstração. Mas ele é bom apenas para a gente trabalhar um pouco a física e um pouco da algebrazinha.